Boa noite. Nesta edição do programa Vet News, falaremos sobre a doença de Marek. E teremos a presença da médica veterinária Lauren Zawadzki, que responderá algumas dúvidas dos nossos produtores telespectadores. Boa noite, doutora Lauren. Recebemos algumas dúvidas dos nossos produtores sobre a doença de Marek e eles gostariam de lhe fazer algumas perguntas para que essas dúvidas sejam esclarecidas. Meu nome é Luísa, eu sou produtora rural de Pato Branco e eu gostaria de saber se a doença é controlada mundialmente, qual o agente causador e, na sua opinião, qual o cenário atual da mesma. Boa noite. Então, o causador da doença de Marek é o vírus, que ele pertence à família Herpes viridae. Na década de 70, do ponto de vista sanitário, foi introduzida a vacinação contra essa doença de Marek, que foi um marco em toda a história da avicultura moderna, com o atingimento de uma posição que soma o fato de que essas vacinas tenham, sem sombra de dúvida, causado um benefício para todos os produtores da avicultura brasileira. Na década de 80, aconteceu um processo na qual teve muitas perdas econômicas ligadas a essa doença de Marek, causada principalmente em aves jovens, pelo fato de não ocorrer a vacinação. Então, na década de 80, quando ocorreu todo esse processo de perda econômica na avicultura, em alguns anos posteriores, essa doença passou a ser controlada. Meu nome é Maria Vitória, sou uma produtora de Francisco Beltrão e eu tô com alguns problemas na minha granja e eu gostaria de saber quais que são os sinais clínicos da doença de Marek. Os sinais clínicos da doença de Marek, eles estão totalmente relacionados com a idade do animal, a imunocompetência e a genética dessas aves. A doença afeta principalmente aves que estejam na 6ª semana de vida, e o mais comum é que elas estejam na 12ª a 24ª semana. Do ponto de vista clínico, são conhecidas 3 formas de doenças: a forma clássica, a forma aguda e a forma temporal. A forma clássica vai acometer a porção neurológica do animal, que vai trazer uma paresia progressiva das patas, das asas, caimento de asas, incoordenação motora e dificuldade motora. A fase aguda, ela já está relacionada com a formação de tumores múltiplos e difusos nos órgãos viscerais, palidez de crista e patas, letargia, perda de peso e queda de postura. Já a fase temporária, ela está relacionada com a paralisia súbita das pernas e de pescoços durante aproximadamente uns 3 dias, seguida disso de uma recuperação e, em alguns casos, mortes após algumas semanas. Boa tarde, me chamo Alexandre Weber, sou um produtor aqui da região metropolitana de Curitiba, trabalho na avicultura faz muito pouco tempo e ainda estou aprendendo sobre a nossa produção. Gostaria de saber como que está o controle mundial e principalmente no nosso país, controle da doença de Marek e como que é o tratamento da doença, se existir. As galinhas já estão gritando e estão perguntando, se conseguiram ouvir aí no vídeo. Obrigado. O controle, então, dessa doença ele é feito através da vacinação, mas um ponto muito importante que deve ser levado em conta seria um bom manejo higiênico e sanitário dessas aves, né? E também um bom programa de biossegurança. Essa vacinação, então, irá proteger as aves contra a doença, mas essa doença ela não existe uma cura. E é importante que a vacina seja feita, então, no primeiro dia de vida desse pintinho, antes que ele tenha contato com outras aves ou que o ambiente possa estar infectado ou contaminado por esse vírus, né? O isolamento da doença ele não é possível, até porque o vírus ele está presente em todos os ambientes avícolas. O recomendado para a prevenção mesmo seria a vacinação. É importante manter uma completa higiene dos galinheiros e a vacinação acontecer no
período correto, ou seja, no primeiro dia de vida do pintinho, tá? Em se tratando de vacinação contra a doença de Marek, não há evidências de imunodepressão ou de interferência com a resposta imune humoral ou celular. Há outros antígenos causados por cepas vacinais dos sorotipos 1, 2 ou 3 da doença. Obrigada, doutora Lauren, pela participação e por ter esclarecido todas as dúvidas dos nossos produtores. Imagina, eu quem agradeço o convite por estar aqui presente para sanar todas as dúvidas dos produtores e de todos os telespectadores. Até a próxima edição. Boa noite.